Começando aqui então a gravação. Vamos começar. Pedro, você gostaria de falar? Pedro, Uhum. então, na última aula, você falou sobre o Império Persa. Uhum. No ano 539 a.C., o rei Ciro invadiu a Babilônia, né? Isso, exatamente. E aí ele libertou os judeus até os utensílios lá do templo, né? Uhum. Então, o rei Ciro, Deus usou ele, né, para poder tirar o povo lá, né, do Egito, preso na Babilônia 70 anos, né? Voltar para Sim. Israel, né? Uhum. Por que ele fez isso? O rei Ciro, ele fez isso. Ele libertou o povo judeu. Por que ele fez isso? É uma boa pergunta, Pedro. Eles tinham uma cultura diferente da dos babilônios. E É, eles estavam dentro da política de relações externas, por assim dizer, do povo persa, de dar mais flexibilidade para os povos dominados. Tanto é que assim que eles conquistaram a Babilônia e ficaram sabendo que os judeus, né, a gente tem esse relato nas escrituras, desejavam voltar para sua terra natal, para reconstruir a sua cidade, ele autorizou, ele emitiu um decreto é, autorizando os judeus a realizarem esse sonho, esse desejo. Então, o que a gente pode pensar, de fato, né, Deus estava por trás disso, não há dúvidas né? nenhuma, até porque ah, a gente vai vendo sendo realizado, concretizado a visão de Daniel daquela estátua, né? E a gente tem ali cada material da estátua é um império e a gente vê como na história Deus vai desdobrando e vai realizando essa É visão até a verdade. chegada do reino por meio de Jesus Cristo, né? Então é No incrível, mas plano, não, né, de Deus. sem Tá dúvidas, eu acho, bom. tá certíssimo. Deus Ok, estava por trás de obrigado. tudo isso. Obrigado, De viu, nada, Pedro? imagina. Alguém, a Sandra, acho que levantou o dedo, Sandra. Eu também quero perguntar. Então, na verdade, eu acabei perdendo as outras aulas. Tem algum lugar que eu possa achar? Que eu procurei no site e não encontrei. Sim. Essas aulas serão disponibilizadas, inclusive eu já enviei isso pro Jorge, e ele vai, acho que essa semana já enviar para o administrador do site para que ele faça a edição e já disponibilize para a igreja, né, para quem quiser essas aulas. Então elas estarão todas lá. Beleza, obrigada, viu? Uhum. Luiz? Sim, boa noite a todos. Boa Bom, noite. minha questão é o seguinte: se existe uma diferença entre o povo judeu, hebreu e israelense? Olha só, hein, Luiz, trazendo as perguntas difíceis. Eu tento passar para o Sérgio quando assim a batata é muito quente, mas eu vou tentar responder aqui. Essencialmente não existe diferença entre hebreu, judeu e israelense. Se trata do mesmo povo, né? A mesma etnia. Então, essencialmente não. Mas esses termos vão ganhando um colorido, vão surgindo ao longo da história, né, do Antigo Testamento, como a gente vem acompanhando, né, desde as últimas aulas, ah, porque o povo hebreu, né, a gente pode entender, o hebreu é aquele que vivia sob o regime do templo. Então, quando os judeus estavam na Terra Prometida, já tinham o templo, adoravam, ofereciam sacrifício, tinham sacerdotes e tal, e liam as escrituras hebraicas, né, hebraicos, a nação tinha o título de hebraica, são os hebreus. Foi no cativeiro quando os judeus perderam a sua cidade, o seu templo, em que tudo foi destruído, que eles não podiam mais praticar as leis mosaicas de Moisés, que
o termo judeu apareceu, que nasce a fé judaica no sentido... Qual sentido? No sentido de que eles passaram a mais estudar as escrituras do que praticá-la. Então, é assim que a fé hebraica morre. No sentido prático, eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais Jerusalém. Agora eles só tinham as escrituras no exílio. E para não perder a herança e o legado deixado por seus pais, a religião, eles ainda preservavam, né? Se reuniam, eles adoravam, eles estudavam. E aí é onde surge a fé judaica, né? Os judeus. Agora, esses termos vão surgindo também, por exemplo, judeu vem de Judá, né? Que é a tribo, ou seja, o reinado do sul que preserva a fé, né, dos judeus. Eles não são destruídos como o reino do norte, e por isso a gente tem o judaísmo e depois o cristianismo. Então o judeu vem de Judá. E israelita vem de Israel, lembrando, né, que Israel é o nome que o próprio Deus deu a Jacó naquela luta que eles tiveram, que eles travaram antes de Jacó voltar para o encontro com o irmão dele e fazer a reconciliação familiar. Naquela luta, Deus ele fala: a partir de hoje, Jacó, você será chamado Israel. E a partir daí que as promessas de Deus vão sendo transferidas nessa linhagem, né, que vem lá desde Abraão até Jesus Cristo. Então, eu não sei se eu respondi, mas se o Sérgio quiser fazer algum comentário. Eu acho que eu só falaria, eu não sei se ele usou o termo israelense. Israelense, na verdade, é um termo mais moderno, que se refere mais a quem mora em Israel hoje, né? Quando a gente fala biblicamente, a gente não costuma usar o termo israelense, é mais ligado à nação nova, né, de Israel. E a questão do judeu, eu acho que é isso mesmo que o Bruno falou, esse nome passa a ser usado depois lá do cativeiro, quando Judá, né, o reino do sul, foi para lá. Antes não se usava esse termo de judeu. Basicamente é isso mesmo, Bruno. Legal. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos, então, iniciar a nossa aula? Olha, ainda bem que ela foi dividida em duas, viu? Porque realmente o Novo Testamento é maravilhoso. Tem tanta coisa que a gente vai descobrir juntos aqui. E eu espero dar conta aqui do recado. Bem, então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Se vocês puderem silenciar o microfone agora. Eu vou iniciar aqui, então, o compartilhamento da tela. Muito bem. Vocês estão vendo aí? Tá. Certinho? Então, deixa eu só voltar aqui. Muito bem. Então, a nossa série Descobrindo a Bíblia, né? A gente já está aqui na 4ª aula, dia 20, passando aí super rápido. E hoje a gente começa o panorama do Novo Testamento, parte 1, e a gente tem mais uma aula na quarta-feira que vem para encerrar, né, essa aventura toda, aí conhecendo e descobrindo mais o que é a Bíblia. E a gente viu, né, assim, só fazendo rapidamente aqui, recapitulando um pouquinho, quando a gente montou o quebra-cabeça do Antigo Testamento, passando por cada um dos períodos, né, desde lá a Trindade, né, aquela relação perfeita que sempre existiu, né, a eternidade é uma coisa incrível de se imaginar, a presença de Deus e depois a criação do universo, o cosmos, e Deus vai marcar a sua presença na história da humanidade,
né? E daí a gente vê os períodos, desde ali do período patriarcal, né? Passando por Moisés, Juízes, a monarquia, a divisão dos reinos, o envio dos profetas, os impérios, né? Assírio, babilônico, medo-persa, que o Pedro mencionou, o grego, o romano, né? Que basicamente são aqueles 400 anos antes do início do Novo Testamento, que o Sérgio tratou na série dele. E finalmente chegamos no Novo Testamento, né? Então, a gente vai abordar aqui na quarta aula esse assunto, vai ser também a proposta um panorama. Mas antes de entrar nos detalhes ali do Novo Testamento, eu gostaria de, assim, só tratar de dois temas para tentar amarrar um pouco as coisas que a gente vem discutindo desde a primeira aula, tá? Então, por que dois testamentos? Por que Deus teve que fazer um upgrade de sua palavra e nos dar um novo testamento? Por que vir à Terra para nos entregar instruções revisadas quando ele poderia ter acertado na primeira vez? Aqui é uma resposta curta que eu pensei. Este foi o seu plano e a sua providência. Ele adiantou que uma nova aliança seria necessária. Então, foi simplesmente plano de Deus que assim acontecesse. A história bíblica se desdobra num plano incrível de cumprimento na medida em que as promessas de Deus aos patriarcas são herdadas pelo povo de Israel e depois pela Igreja de Cristo. A lei nos mostrou o amor de Deus, sua sabedoria, sua graça, poder, justiça, misericórdia, sobretudo nossa necessidade de Deus num mundo pecaminoso. Contudo, a lei e os seus sacrifícios prescritos nunca poderiam nos livrar completamente de nossos pecados. Ela nunca teve, né, a lei, essa intenção. Para isso, somente o Novo Testamento poderia nos redimir. Somente uma nova aliança. E a gente percebe assim grandes diferenças entre os dois. Sob a Torá, as pessoas sacrificavam animais. Agora não é necessário. O próprio Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa mudança foi profetizada lá em Jeremias 31, né? Depois vocês podem ler. Debaixo da lei, algumas coisas eram permitidas, toleradas, por exemplo, a poligamia, que é o relacionamento, né, um casamento com um homem e outras mulheres ao mesmo tempo. O divórcio era mais fácil, juramentos eram prestados, a guerra era permitida e, claro, dias de sábado e anos eram centrais na cultura judaica. Agora, com a nova aliança, muita coisa mudou. Assim como houve uma transição da antiga para a nova aliança, muitas doutrinas bíblicas que apareciam embrionariamente nas escrituras hebraicas estão bem desenvolvidas na época do Novo Testamento. Por exemplo, a doutrina de Satanás, a pessoa e o papel do Messias, a presença pessoal de Deus progride do Jardim do Éden para o tabernáculo, depois passa para o templo e adiante para a igreja, né? E finalmente para a cidade celestial, simbolicamente representada em Apocalipse. Então, que interessante, a gente vê uma progressão da revelação de Deus do Antigo para o Novo Testamento, coisas vão ficando mais claras, né? A lei era apenas um professor e contribuiu para uma revelação progressiva. Ensinos antigos que são completados e expandidos por outros e atuais. Um mestre não avança muito diante dos estudantes. Do mesmo modo, Deus revelou gradualmente sua vontade nas páginas da Escritura.
Agora é importante pensar em uma coisa, mesmo que o espírito da lei, que é o amor, tenha sido transportado para o Novo Testamento, a lei e as suas ordenanças foram, em certo sentido, pregados na cruz, sendo tanto cumpridos quanto tornados obsoletos por Cristo. Portanto, cristãos não estão mais obrigados a seguir as normas do Antigo Testamento. Mas, claro, o espírito sim, o espírito de amor, o espírito de compaixão, mas não as regulamentações, né, do Antigo Testamento. Os leitores da Bíblia precisam tomar bastante cuidado para diferenciar os dois testamentos. Ambos nos falam muito sobre Deus, mas apenas o segundo nos diz como viver. A não ser que os princípios do Antigo Testamento reapareçam no Novo Testamento, não temos o dever de segui-los. Na verdade, se o fizermos, é por nossa conta e risco. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas antes de nós tentaram misturar as duas coisas e deu tudo errado, né? Mas avançando, essa é uma consideração, né? A questão dos dois testamentos. Uma outra consideração é a seguinte: o mesmo Deus? Então existem dois testamentos, mas somente um Deus. Como vimos na segunda aula dessa série, as Escrituras afirmam que Deus não muda, lembra? Lá em Malaquias. Em Hebreus 13, no versículo 8, tem uma escritura maravilhosa, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, versículo 8. Ambos testamentos revelam um Deus de julgamento e um Deus de graça. Ele não é menos santo no Antigo Testamento que no Novo Testamento. E Deus também não é menos misericordioso no Antigo Testamento que no Novo Testamento. Além disso, o Antigo Testamento era a Bíblia da igreja do primeiro século. Podemos nos esquecer que o primeiro documento do Novo Testamento não foi escrito até a igreja ter aproximadamente 20 anos. Olha que interessante. E repetidamente o Novo Testamento afirma que o Antigo é bom e que ele tem muito a nos ensinar sobre teologia, ou seja, né, o estudo de Deus e tudo que implica o seu ser. Inclusive, ao chamá-lo de Senhor a Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento igualavam Jesus Cristo ao Senhor Deus do Antigo Testamento. Então, todas as vezes que a gente vê no Novo Testamento a expressão Senhor Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento estão igualando Jesus com Deus. Ou seja, uma evidência de que é o mesmo Deus. Além do mais, o Novo Testamento nos diz que para verdadeiramente entendermos o Deus da Escritura, né, que é o Deus do Antigo Testamento, nós precisamos apenas olhar para Cristo. E olha que especial quando a gente vai lá para João, no capítulo 1, só em João. Olha esses versículos. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Primeiro versículo de João. Então, se a gente olha para Jesus, a gente vai enxergar o próprio Deus, porque ele era Deus. No versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Outra escritura, versículo enfatizando a glória de Cristo, a divindade dele. E no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, se a gente conhece Cristo, a gente vai conhecer o Pai. Portanto, nós conheceremos o único Deus
verdadeiro, né? E assim, Jesus no Evangelho de João vai falar mais coisas. Eu e o Pai somos um, né? Quem me vê, vê o Pai. O próprio Tomé, quando viu Cristo ressurreto, disse: Senhor, meu e meu Deus. Meu Deus. Essa expressão que Tomé usa. Então, quando vemos Jesus, vemos Deus em sua plenitude. Uma outra escritura é Colossenses 2, versículo 9, né? Que a plenitude de Deus habita em Jesus Cristo. Teólogos falam da encarnação, a incorporação física de algo que não era físico. Deus se tornou homem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A encarnação coloca um rosto humano em Deus, tornando o abstrato em algo concreto e o desconhecido em algo conhecido. Essa é a maravilha que nós temos em Jesus. Uma analogia, por exemplo, nem toda analogia é perfeita para tentar explicar o que é a Trindade, o que é Deus, mas eu me lembro, por exemplo, que eu e a minha esposa começamos a nos conhecer lá pelos anos de 2009 até 2014. E nós nos tornamos grandes amigos. Como seguidores de Jesus, nós tínhamos muito em comum, apesar de algumas diferenças, é claro. Quando nos casamos, a intimidade do nosso relacionamento deu um salto significativo. Por quê? Porque eu a conheço muito melhor agora do que antes. No entanto, ela é a mesma pessoa, né? Ela não mudou, continua sendo a mesma pessoa, mas eu a conheço mais hoje. Claro, né? Ao contrário de Deus, nós dois mudamos, mas nenhuma analogia, como eu disse, é perfeita. Então, de forma semelhante, para concluir, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. Ele não mudou, mas nós mudamos. À medida que vamos amadurecendo, aprendendo da história de Israel e passando a confiar no nosso Criador, nós começamos a vê-lo sob uma nova luz, e essa luz é Jesus Cristo. Tudo bem, então, essas duas considerações acho importante para a gente tentar amarrar, né, esses dois períodos, Antigo e Novo Testamento, e a ideia de um Deus central, né, que une perfeitamente essas duas coisas. E agora, entrando um pouquinho mais no Novo Testamento, só alguns comentários gerais. Esse é o último 1/4 das Escrituras, né? Então, o Antigo Testamento consiste 3/4 das Escrituras, o Novo Testamento é o último 1/4. E aqui a gente vê, né, a presença de 27 livros que incorporam trechos de mais de uma dúzia de fontes extra-bíblicas. Como assim, Bruno? É verdade. O Novo Testamento também tem referências de coisas, fontes extra-bíblicas. Por exemplo, quando Paulo fala, poeta tal, cretenses, seus poetas já não diziam isso, Paulo está fazendo a referência de uma fonte extra-bíblica. Agora, no Novo Testamento, a gente vê 260 capítulos enumerados, né? Como os números nos versículos. A gente sabe que isso não é original, a gente já falou sobre isso. Embora, né, essa numeração nos ajude a navegar pelo texto. O Novo Testamento foi escrito num período de 5 décadas e os documentos foram produzidos por todo o Império Romano. Então pensa, olha, diferentemente do Antigo Testamento, que foi escrito num período de 1000 anos, imagina, 1 milênio aproximadamente, o Novo Testamento foi escrito em menos, em torno de meio século, né? Uma diferença gritante, porém não menos inspirado ou importante, né? A maioria das cartas foram publicadas antes dos evangelhos. Você sabia disso? Ainda que em sua forma final, o Novo Testamento coloca os evangelhos primeiro. Por que será? Provavelmente porque contam a história de Jesus
enquanto que o resto do Novo Testamento está baseado em sua vida e ensino. Isso é algo muito curioso, o fato das cartas cronologicamente terem sido escritas primeiro que os evangelhos. Eu vou estar falando mais detalhes disso adiante. Então, vamos ter uma visão geral aí dos livros do Novo Testamento, dos seus nomes e as seções. Eu acho que isso ajuda a gente a fazer um print mental, né? Guardar mais ou menos a sequência e como elas se encaixam na forma de um jogo de quebra-cabeça. Então, aqui, olha só, nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que receberam os nomes de seus escritores tradicionais. Ok? E na aula de hoje, se der tempo, a gente vai se concentrar mais nos evangelhos. Assim, tem muita coisa para falar do Novo Testamento, mas eu acho que seria incrível poder estudar mais sobre os evangelhos. Então, se der tempo, eu vou entrar mais a fundo, tá bom? Nessa sessão que são os evangelhos. Depois, a gente vê aqui Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, ou seja, um mesmo escritor de um evangelho. Na verdade, Lucas é uma continuidade, tem como continuidade Atos, né? E teria esse nome mais preciso se fosse chamado os atos seguintes de Jesus através da sua igreja, né? Especialmente Pedro e Paulo, pelo poder do Espírito Santo. Então, os atos dos apóstolos, na verdade, são os atos de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, só que centrados na figura de Paulo e Pedro. Só que ficou um nome muito grande para colocar na Bíblia, então é melhor deixar Atos dos Apóstolos mesmo. Mas na sequência aqui, ó, nós vemos, olha que interessante, essas são as cartas escritas por Paulo. E essas cartas de Romanos a 2 Tessalonicenses foram escritas às igrejas. E elas foram organizadas, curiosamente, da mais longa à mais curta, certo? Então, Romanos é que contém mais conteúdo, enquanto que Tessalonicenses é a mais curta das cartas. E assim elas foram brilhantemente organizadas, não é? Então, essas cartas foram escritas às igrejas. Agora, essas cartas seguintes, também escritas pelo apóstolo Paulo, foram escritas a indivíduos, não a comunidades cristãs, a pessoas, indivíduos. E, igualmente, elas são organizadas da mais longa à mais curta. Ou seja, 1 Timóteo contém mais assuntos do que a carta a Filemon. Então, Paulo, ele é o autor de 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento, quase metade do Novo Testamento. Depois a gente vê Hebreus, que aparentemente é escrita para os judeus cristãos. O autor é desconhecido, embora alguns acreditam que tenha sido o próprio Paulo ou algum companheiro de Paulo que escreveu essa carta. Na sequência, nós vemos Tiago, e essa carta recebe o nome do autor. Tiago era o irmão de Jesus, não era o apóstolo Tiago. Mas, curiosamente, Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 19, vai chamar esse Tiago, irmão de Jesus, como apóstolo também. Porém, a gente não pode confundir, porque havia 2 Tiagos, e esse é o irmão de Jesus. Na sequência, a gente vê, né, cartas escritas pelos apóstolos Pedro e João e por Judas, que, curiosamente, era outro irmão de Jesus.
Ou seja, nós temos a presença aí dos escritores inspirados pelo Espírito de Deus, membros da mesma família de Cristo. Olha que coisa. E por último, nós temos Apocalipse, né, de Jesus Cristo. Tem esse título por causa da palavra grega apocalipsis, que significa revelação. Neste livro, a cortina é aberta e nós, cheios de inspiração, espiamos os bastidores de onde está a verdadeira realidade espiritual. Os conteúdos foram revelados ao apóstolo João na ilha de Patmos, na costa sudoeste da Turquia, no fim do primeiro século. A tradição diz que ele escreveu essa revelação quando ele estava em Éfeso, também na Turquia, no mesmo período. Então aqui a gente tem, né, acho que uma forma de entender o Novo Testamento são esses quadrantes. A gente tem evangelhos, depois nós temos Atos dos Apóstolos, seguido de epístolas, que são cartas. É um gênero diferente, né? São correspondências. Né? E por último, a gente tem Apocalipse. Então isso vai formando aí um conjunto, né, de livros que tem o mesmo gênero, e fica fácil para a gente classificar o Novo Testamento, compreendendo um pouquinho disso. Então, desde cartas, a gente tem o Atos, que é um livro mais histórico, né? A gente tem os evangelhos, que são livros biográficos, vão estar falando da vida do Senhor Jesus, né? E a gente tem Apocalipse, que é um livro que tem um gênero completamente diferente dos anteriores, porque ele vai trazer uma linguagem ricamente figurativa, símbolos, metáforas, coisas que, assim, não dá para interpretar literalmente. É quase que andar num campo minado. A gente tem que tomar muito cuidado com que como a gente interpreta o livro de Apocalipse, porque é um livro muito florido, né? E é claro que João escreveu dessa forma porque ele tinha um objetivo e uma intenção, né? Tudo bem? Então, só um panorama aí para vocês entenderem um pouquinho, né, de como que a coisa vai se desenrolando, como o Novo Testamento é organizado. E agora a gente vai entrar um pouquinho mais no assunto dos evangelhos, tudo bem? Na próxima aula, eu vou tentar falar um pouquinho de cada um desses quadrantes, tá? Passando algumas informações gerais, básicas, só para vocês entenderem, né, como essas peças vão se encaixando, né, e descobrindo as maravilhas da palavra de Deus. Tudo bem? Então, vamos lá. Então a gente viu aqui os nomes, né, as seções do Novo Testamento. Agora a gente vai se concentrar nos evangelhos. E uma coisa interessante para começar é a palavra evangelho. Ela vem do grego, né, evangelion, que significa boas notícias. Mas olha que curioso um dado. Na era ptolomaica, né, período ali dos gregos, aquele terceiro século antes de Cristo, né, o Sérgio falou sobre isso, a palavra evangelho era usada quando um rei nascia, especialmente quando ele ascendia ao trono. Então significava as boas notícias dadas pelo arauto do rei, né? Ou seja, olha, nasceu um rei, ou o rei foi coroado. Isso, naquele contexto, significava a palavra evangelho. Então, são as boas notícias. Agora, é claro que os cristãos adotaram essa expressão e a aplicaram para falar de Jesus, o rei que chega ao mundo e ascende ao trono de Deus, o verdadeiro rei do universo. Através da sua morte e ressurreição, nós podemos ser salvos.
Então, essa adaptação que os escritores do Evangelho fazem dessa palavra, que já era usada lá anteriormente, na época dos gregos. E você pode anotar em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao 5, Pedro vai falar justamente o significado de evangelho para os cristãos, né? Que é isso que eu falei, a gente é salvo por meio da morte e da ressurreição de Jesus, e é nisso que a gente crê. Então, o evangelho ele tem um primeiro sentido que é esse, de boas notícias. E ele vai ter um outro sentido também, que é quando a gente fala dos livros do Novo Testamento, né? Especialmente Mateus, Marcos, Lucas e João, que registram de forma seletiva a história da vida de Jesus. Tá? Então, a gente pode fazer esses dois usos da palavra evangelho. A gente pode pensar também aqui, em termos gerais, entrando no mundo dos evangelhos, a questão da autoria, né? Então, tradicionalmente, 2 dos livros são atribuídos a apóstolos. A gente tem Mateus e João, que de fato andaram com Jesus. São testemunhas oculares do Cristo na história da humanidade. Tiveram esse privilégio e essa responsabilidade também. Né? E os outros evangelhos, na verdade, não foram escritos por apóstolos, foram escritos por 2 pessoas que, de certa forma, foram companheiros de apóstolos. Né? Então, eles estavam muito próximos ali do evento Jesus Cristo, embora não tenham visto ou andado diariamente com Jesus. Um outro detalhe é em relação às datas dos evangelhos, né? Muitos acadêmicos colocam Marcos primeiro, seguido por Mateus e Lucas, com João sendo escrito por último. Então, cronologicamente, a gente tem Marcos, depois Mateus, Lucas e por último João, que também foge um pouquinho da ordem que está na nossa Bíblia, né? E uma coisa que é um exercício que eu até encorajaria vocês fazerem, no primeiro século ali, depois do nascimento de Jesus, tem umas datas que a gente, se a gente guardar, vai facilitar muito o nosso entendimento dos eventos do Novo Testamento. Então a gente tem ali, né, o nascimento de Jesus. Alguns dizem que Jesus nasceu antes do ano primeiro, né, em torno do ano 6 até o ano 3 antes de Cristo, né, não é muito preciso. Mas uma data interessante para a gente guardar da linha ali cronológica do Novo Testamento, que só são os 100 primeiros anos, tá? A gente não precisa ter essa coisa gigantesca do Antigo Testamento. No Novo Testamento é só os 100 primeiros anos. A gente guarda algumas datas, 30 depois de Cristo, tá? Se quiser fazer uma linhazinha aí, coloca aí 30 depois de Cristo. Por quê? Porque é a data em que Jesus foi crucificado, né? Ou aproximadamente foi morto, crucificado e que ele ressuscitou. E a partir daí, né, várias coisas vão acontecendo, como o estabelecimento da Igreja de Cristo, lá em Pentecostes e assim por diante. Uma outra data que é interessante vocês terem em mente é o ano 70 depois de Cristo. Porque muita coisa vai acontecer do ano 30 ao ano 70. Mas por que 70? Porque 70 foi o ano da destruição de Jerusalém. Foi quando, a partir de uma rebelião, né, dos judeus, por estarem insatisfeitos
com a opressão romana, a coisa, sabe, aumenta ali, ganha outra intensidade e, de fato, os romanos se organizam e desolam Jerusalém. Tudo é destruído ali, né? Inclusive o templo. E entre essas datas é quando a gente vai tendo ali, com a missão, né? Depois da conversão de Paulo, a gente vai ter ali as missões, né? E as cartas do Novo Testamento vão sendo escritas por Paulo a partir ali de 49 depois de Cristo. Ele começa as suas missões, ou seja, 15 anos depois da sua conversão. Então, só para vocês terem uma ideia, 30, Jesus morre e é ressurreto. 33 depois de Cristo, Paulo é convertido, certo? Agora, lá no ano 49, a gente está falando de quase 15 anos depois, é quando Paulo faz a sua primeira viagem missionária. E é a partir daí que ele começa a escrever as cartas que nós temos no Novo Testamento. Porque a partir das igrejas que ele vai fundando, né, alcançando a Europa, ele vai escrevendo cartas para orientar essas comunidades de cristãos novos. E os evangelhos ainda nem sonhavam em ser escritos. Você sabe que, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, mas só para dar assim um pouquinho, né, mais dessa cronologia, o primeiro evangelho só vai ser escrito ali em torno de 65 depois de Cristo, que é o evangelho de Marcos. Então, se você para pensar, 65, Paulo e Pedro já tinham sido mortos. 65 depois de Cristo, Pedro e Paulo já tinham sido executados por Nero. Então, as cartas de Pedro e Paulo já tinham sido escritas, né? E é nesse momento, 65, quando Marcos vai escrever o primeiro evangelho. E ele estava lá em Roma e tinha uma necessidade específica ali, mas depois eu vou dando mais detalhes e mais colorido de tudo isso. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, né, essa cronologia, essa ordem, como que as coisas vão acontecendo mais ou menos aí no Novo Testamento, tá? Então, voltando aqui para os evangelhos, a língua na qual os evangelhos foi escrita, a língua original, foi o grego, e era o grego koiné. Koiné significa comum, ou seja, era a língua falada no dia a dia, pelas pessoas, no Império Romano. E é interessante que desses evangelhos, o de Lucas é o que traz um grego mais sofisticado, mais apurado, sabe? Ele vai trazer assim nomes de políticos da época, ele vai trazer datas específicas, ele vai mencionar nomes de lugares com uma precisão cirúrgica, né? Eu falo isso ironicamente porque ele era médico, e ele menciona mais de 30 lugares que existiam naquela região mediterrânea. Olha o conhecimento que ele tinha, né? Então, de fato, ele traz no evangelho dele um grego muito mais elaborado, sofisticado, preciso, né? Incrível. E existe uma tradição que afirma que Mateus foi originalmente escrito em hebraico. Certamente é verdadeiro que todos os apóstolos de Jesus eram judeus. E, independente se falavam mais aramaico ou grego, eles estavam profundamente imersos na cultura hebraica. Todos os apóstolos eram judeus, certo? E eles foram, desde pequenininhos, imensamente influenciados pela cultura judaica, cultura hebraica.
Só que quando eles escreviam os seus pensamentos inspirados por Deus nos Evangelhos, né, no Novo Testamento, eles escreviam em grego, mas eles tinham um pensamento moldado aos padrões e estruturas da língua semita, que é o hebraico, tá? É mais ou menos assim, tipo, eu estou aprendendo o idioma, mas aí eu vou falar esse idioma, eu penso primeiro na minha língua materna, né? Quantos de nós aprendendo inglês, que você vai falar uma frase no inglês, você fala, não faz sentido isso no inglês. Eu até entendo, mas o jeito que você falou aí é mais a estrutura do português do que o inglês. Então acontece algo assim também nos evangelhos. Um outro aspecto interessante também quando a gente entra e fala dos evangelhos, né? Eu não quero ser muito técnico aqui, mas eu gostaria de falar um pouquinho disso para que vocês, assim, um dia falar, não, eu já ouvi falar sobre isso, se vocês quiserem, vocês podem estudar e aprofundar mais, tá? Mas o gênero, os evangelhos são biografias sobre a vida de Jesus, certo? Só que a gente tem que tomar um cuidado para não olhar para os evangelhos como se fosse uma biografia nos moldes do século XXI, né? A gente não tem ali nos evangelhos uma descrição total assim da vida de Jesus desde o seu nascimento, a sua infância, a sua adolescência, a sua mocidade, né, a sua vida adulta. Não era assim que os escritores da antiguidade escreviam biografias, certo? O termo desse gênero que eles usavam é esse bios, que significa vida no grego, bios. E como que era essa forma biográfica utilizada pelos escritores da antiguidade que os escritores do Novo Testamento vão acabar usando, né, recorrendo? Tem algumas características, né? É uma narrativa contínua, né? Então eu só vou pincelar aqui, tá, para vocês. É uma narrativa contínua. Então a gente vê que os evangelhos, a gente vê os eventos da vida de Jesus são apresentados numa sequência contínua. Eles são dados na forma de prosa, né? Que é exatamente isso. Ele também tem a característica de uma biografia em 3 partes. O que é isso? Na antiguidade, quando eles apresentavam por escrito a vida de uma pessoa que eles queriam destacar, eles falavam o nome desse personagem, às vezes eles incluíam aí um relato do nascimento ou genealogia dessa pessoa, e por último, a sua aparição pública, né? E a gente vê esses elementos presentes nos evangelhos, né? A gente vê a genealogia de Jesus lá em Mateus, que data desde Abraão. A gente vê também a genealogia de Jesus lá em Lucas, que data desde Adão. A gente também vê no prólogo teológico do Evangelho de João, justamente eu li algumas escrituras antes para enfatizar, né, esse ponto. Também a gente vê uma genealogia de Jesus, mas que data desde a eternidade, de certa forma. Isso acaba substituindo a genealogia de Jesus, como aparece nos outros 2 evangelhos anteriores. E Marcos apresenta o nome de Jesus e depois ele decorre com o assunto do evangelho. Então, todos os evangelhos, a seção do meio é maior, né, que diz respeito ao ministério público de Jesus. Então, aqui a gente vê características, de fato, de uma biografia que segue os contornos, né, e os critérios do que na antiguidade se fazia. Um outro elemento é a morte e justificação do personagem. Então, no fim de cada um dos evangelhos, nós vemos um relato substancial da morte e justificação de Jesus, que inclui o que? O seu sofrimento, morte,
ressurreição e depois aparições. Ele vai aparecer por um punhado de vezes para os seus seguidores. Um outro detalhe também desse gênero BIOS é que eles organizavam o material biográfico por meio de assuntos, agrupando, né, em temas. Então, por exemplo, Mateus vai ter 5 sessões e vai imitar a Torá. Olha só, o livro de Mateus, ele imita o Pentateuco. A forma como ele é organizado vai lembrar lá os 5 primeiros livros da Bíblia. Por exemplo, no Evangelho de João, a gente vê uma estrutura de 7 sinais, que são milagres, 7 afirmações, eu sou, de Jesus, e 7 testemunhos de que Jesus é o Messias. Então, toda essa estrutura também evidencia, né, esse gênero bios, que é a biografia que eles compunham na antiguidade. Sim, um outro elemento é o discurso, eles representavam discursos da personagem, ditos, histórias, falas e conversas. Por quê? Para expressar os ensinos e as crenças dessa pessoa. E a gente vê isso com abundância nos evangelhos. Claro, tem algumas diferenças nas falas, quando a gente compara na interação de Jesus, né, com os outros personagens que vão aparecendo ao longo dos evangelhos, mas todas as falas retratam uma imagem consistente de Jesus como um Messias virtuoso e divino, cuja vida e missão cumprem a profecia do Antigo Testamento. Elas não registram tudo que Jesus falou, né? Todas as falas de Jesus que estão na Bíblia, curiosamente, podem ser lidas em algumas poucas horas. E certamente ele falou muito mais coisas ao longo dos seus 3 anos de ministério. Mas se tudo fosse registrado, como o próprio João fala no final, né, do seu evangelho, a gente teria milhares de páginas a mais. E imagina o desafio de ler a Bíblia e compreender a Bíblia. É por isso que Deus e o Espírito Santo decidiram nos revelar o que nós temos hoje em nossas mãos, porque isso é o suficiente para que nossas vidas sejam transformadas. E por último, dentro desse gênero BIOS, uma característica é que o personagem ele é representado como o exemplo a ser seguido. Então a gente vê isso também nos evangelhos, como os escritores apresentam Jesus. A vida de Cristo é tanto um exemplo para nós imitarmos, quanto uma revelação divina que nos leva a uma fé salvadora. Por exemplo, lá em João capítulo 13, no versículo 15, Jesus diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, o próprio Jesus fala para nós seguirmos o exemplo dele. E, no entanto, nós não devemos apenas admirar Jesus por suas virtudes, nós devemos adorá-lo por quem ele é, ou seja, o Deus encarnado. Então, aqui são algumas considerações gerais sobre os evangelhos. O meu objetivo é, no próximo encontro, eu dar mais detalhes dos temas de cada um dos evangelhos, para a gente colocar os 4 evangelhos e poder olhar o que cada um fala, qual é o propósito de cada um, qual é a diferença, e a gente descobrir um pouco mais desses detalhes ricos. Mas eu gostaria só de finalizar com uma coisa para encorajar vocês. Com uma frase de um orador, né, chamado Frank Labo, que dizia o seguinte: como podemos saturar as nossas mentes com Cristo? Há uma única forma
de ter uma imagem verdadeira dele, ler sua vida nos 4 evangelhos tão frequentemente que o conheceremos de cor. É muito interessante aqui essa fala e esse encorajamento, né, para que as nossas mentes estejam totalmente repletas de Jesus, que a gente leia tantos evangelhos, para que a gente saiba de cor os ensinos dele, para que a gente seja transformado pelas coisas do alto, pelas verdades do alto que são personificadas em Jesus para nos transformar, para nos salvar, nos redimir. Então, isso me inspirou muito, essa fala desse orador. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou esperar a próxima aula para fazer algumas conclusões finais sobre o Novo Testamento, né? Mas aqui a gente falou um pouco sobre por que 2 testamentos, como de fato Deus queria que assim o fosse, para que uma revelação progressiva do seu ser maravilhoso fosse feita ao longo desses testamentos, e para que ele nos revelasse Jesus, e por meio dessa nova aliança com Cristo, a gente pertencesse ao reino celestial de Deus. A gente falou um pouquinho sobre o mesmo Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que o Deus da Bíblia é diferente, o Antigo, o Novo Testamento, eles são exatamente iguais. Esses contrastes são contrastes errôneos. Não existe contraste de deuses nas Escrituras. É o mesmo Deus, né? E a gente percebe qualidades incríveis em ambos. Então a gente tem que tomar cuidado para não acabar criando doutrinas equivocadas sobre a unidade desse Deus triuno, né? Em 1 e 3. E também a gente falou um pouquinho, né, do panorama do Novo Testamento, ali tentando entender o conjunto dos livros e mergulhando um pouquinho nos evangelhos para a gente ter um gosto dessas biografias feitas por testemunhas oculares de Jesus, se não companheiros daqueles que viram Jesus a cores e ao vivo e presenciaram a maravilha do evento Cristo na história do mundo. Então, que isso possa nos inspirar a ler mais os evangelhos e a Bíblia como um todo, de forma devota, animados para tirar, extrair cada dia mais sentido para as nossas vidas desse Deus incrível que nós temos. Tá bom, pessoal? Então, eu não sei se vocês têm perguntas, eu vou voltar aqui. Perguntas, Bruno. Então, peraí, só um minutinho aqui, deixa eu fechar. Eu tô com 3 aqui. Opa! Uma é mais complicada, mas outras 2 são que você relacionou aqui. A primeira, que eu acho que é mais complicada, é o seguinte. Você falou que Paulo e Pedro é interessante, eu não sabia. Eu sabia só de Paulo especificamente, mas não de Pedro. Uhum. Eles morrem antes dos evangelhos. Sim. E eu fico imaginando, porque Paulo ele usa, eu até busquei aqui, mas não encontrei. Tem um trecho que ele fala que eu não me envergonho do evangelho, né? Sim. Pois, Romanos. Eu fiquei imaginando que quando ele fala disso, ele está embasado no Antigo Testamento, certo? Perfeito. Ele usa o Antigo Testamento para passar a mensagem. Isso mesmo. Então a gente pode considerar o Antigo Testamento também como uma forma de evangelho? Uma breve comparação, assim. Sim, certamente os escritores do Novo Testamento, eles tinham o Antigo Testamento como parâmetro, eram escrituras sagradas para eles, né? Timóteo, a carta a Timóteo, segundo Timóteo, vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, a partir do evento Cristo, eles vão, na verdade, entendendo melhor o Antigo Testamento. Tanto é que o Evangelho de Mateus,
ele vai falar, a gente vai ver um pouquinho disso na próxima aula, de várias profecias do Antigo Testamento que são cumpridas na figura de Jesus, né? Porque ele quer convencer os judeus da sua época, o seu público-alvo, de que Jesus Cristo era o Messias profetizado no Antigo Testamento. Então as coisas estão completamente ligadas, né? E esse pano de fundo foi extremamente importante para eles, inclusive entenderem quem era Jesus e assim produzirem o que nós temos hoje como o Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, né? Então, com certeza. É muito interessante. Obrigado. A outra questão é sobre esses 15 anos que Paulo demorou para fazer a viagem missionária. Como que foi isso? Porque ele se converte, ele fica em Damasco. Isso. Enfim, como que é esse processo? Paulo ele vai contar um pouquinho da história de vida deles na carta aos Gálatas, em Coríntios, ele vai estar falando um pouco também. Que ele até conta se eu não me engano, Gálatas em detalhes. Ele fala que depois da conversão dele, ele vai passar um tempo na Síria, e ele fica anunciando e pregando o evangelho nessa região. Depois ele volta para Antioquia e fica um tempo ali. Então o que a gente percebe é que Paulo ele vai para Jerusalém, que ele vai conhecer pela primeira vez também os apóstolos na época do concílio de Jerusalém, né, que foi em 48, antes dele iniciar a primeira missão missionária dele em 49, ele tem um encontro ali com os apóstolos. Então, parece que é um ano que Deus estava preparando Paulo, né, de alguma forma, usando a vida dele para anunciar o evangelho em lugares diferentes, antes de fato de começar as suas missões de implantação de igrejas em lugares diferentes, até alcançar a Europa. Roma, Mariano. Paulo esteve lá em Roma, né, de certa forma, sua terra natal. Ele esteve lá anunciando Cristo para os romanos na Itália, né? Então, parece que de fato Deus estava preparando Paulo para maiores desafios, né? Ótimo, maravilha. A última é sobre Mateus. Você falou que ele imita o Pentateuco. Como que é exatamente? O que vai acontecer ali é que se você pega, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo exemplificar para você. Os capítulos de Mateus, se você for estudando, por exemplo, do capítulo 5 ao 7, depois o 10, depois o 13, depois o 18, depois o 24 ao 25, é uma estrutura aí de 5 sessões que faz uma alusão ao próprio Pentateuco, aos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, é nesse sentido que a composição de Mateus tem como inspiração a Torá, que foi o livro, né, os livros escritos por Moisés. Então, nesse sentido, ele é essencialmente judeu, né? Assim, Mateus ele faz jus a toda a tradição judaica que ele recebeu, cobrador de impostos, né? Foi chamado por Jesus. Esse conhecimento dele também imagina um cobrador de impostos fazendo anotações, tinha que ser organizado, tinha que tomar notas precisas das coisas. O Espírito Santo usa essas habilidades de Mateus para escrever o evangelho sobre Jesus. Então a gente vê esses dados interessantes, né? Ótimo, obrigado. Tem uma mãozinha levantada do Neive? Isso, boa noite, Bruno. Boa noite, Neive. Em relação no momento que você estava falando da transição do Antigo Testamento, você citou Jacó, né, que ele teve especificamente na briga com Deus. Já poderíamos dizer que seria Jesus aparecendo ali em carne
em físico, né? Essa pergunta ficou na minha cabeça, porque é uma coisa que acontece, né? Porém, quase que imperceptível, né? Sim. Deus desceu, né? Brigou com Jacó e de repente, né? Aí anos depois, quando foi escrito os Evangelhos, né? Através do Evangelho e Cristo, o nascimento de Cristo, já poderíamos ter esse pensamento em relação a Cristo ter aparecido na briga com Jacó. Essa é a minha. Não seria uma pergunta, seria Não, mais sim. uma observação. Sim, eu agradeço pela pergunta. Eu imagino a sua curiosidade, porque a gente vê Cristo sempre existente, né? Desde a eternidade, Cristo sempre existiu. Então, como é que ele não se faria presente no Antigo Testamento de alguma forma, né? Eu entendo, assim, a sua pergunta. Eu acho difícil a gente afirmar que era Jesus, porque a gente não tem uma base bíblica para isso, então a gente tem que tomar cuidados. Porém, eu vou dar um spoiler para vocês aí na carta aos Hebreus, se eu não me engano, na carta aos Hebreus, tem um momento ali que quando o escritor está falando do povo lá no deserto, da rocha, que Moisés bateu para que saísse água da rocha. Se eu não me engano, é nesse momento que tem uma descrição ali, eu posso até procurar depois, que vai falar que era o próprio Cristo ali. Então, é como se o escritor entendesse a presença divina de Jesus naquele momento do Antigo Testamento. E eu não estou falando isso porque eu estou interpretando, eu estou falando isso porque é o que o escritor fala e interpreta. Certo. Então, uma maneira da gente não errar, né, quando a gente lê o Antigo Testamento, é entender como os escritores do Novo Testamento interpretavam o Antigo Testamento. É uma forma para nos ajudar a não errar na nossa interpretação. Mas é uma área um pouco difícil da gente navegar, porque a gente não tem muita descrição ali se de fato era Jesus ou não. Mas é um dado curioso. Então, porque se liga o Evangelho de João, né, que você acabou citando, tipo, o primeiro, no comecinho lá, aquele que era parábola já estava, era Cristo, estava... Liga essa parte da escritura com Gênesis, né? Quando Deus fala, agora vamos criar os seres humanos que serão semelhantes a nós, né? Isso, muito bem. Entendeu? Aí eu ligo uma coisa com outra e nesse meio desse ligamento, né, eu refletido em relação a isso, né? Então, já estava, antes da criação, Cristo já estava com Deus. Então, Deus fala com alguém ali, né? Que seria o próprio Cristo, né? Aí, em João, tem essa passagem que você acabou citando, né? E aí, veio essa observação em relação à aparição, né? Foi bem lembrado, né, que você disse que lá em Gênesis Deus fala, vamos criar o ser humano à nossa semelhança, né? A nossa, mas quem que são as outras pessoas que estavam ali, né? Esse nós. É curioso a gente pensar que pode ser sim uma referência à Trindade. E certamente Jesus, por ser Deus, acompanhou tintim por tintim cada acontecimento do Antigo Testamento, né? Não há dúvidas disso. Mas enfim, acho que é algo para a gente se maravilhar também quando a gente tenta compreender a grandeza de quem que é Jesus. Certo. Obrigado. Valeu. Tem uma pergunta aqui no chat do César, que ele diz que digo de Ciro, é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Isaías 44, 28, essa escritura foi feita 150 anos antes de Ciro existir. Ó, que curioso. O César contribuindo aí com uma passagem lá em Isaías, que fala, descreve Ciro, né? Esse imperador que vem trazer ali de fato a liberdade que os judeus no exílio precisavam para reconstruir Jerusalém e também o templo. E profetizado
profetizado lá em Isaías sobre a figura de Ciro. Muito legal, hein? Obrigado por compartilhar, viu, César? Não, Bem, acho que o pessoal, André mas... tem uma pergunta. Sim. Uma última pergunta. Uma última pergunta para a gente finalizar. Vai lá, André, é sua mesmo. Tá ouvindo? Sim. Tá. Bom, a primeira camisa aí é homenagem ao Nonato Félix, né? Que aí tem um torcedor aí do Antigo e Novo Testamento, como tá falando, né? Então tem a geração do Antigo Testamento aí, né, Sérgio? Eu, você e o Nonato Félix, e até a nova geração, o Luiz aí, né, Luiz? É aí, tamo junto. Só que eu sou São Paulo, viu? Mas ele é do Antigo Testamento, aquele time maior lá, né? Bom, eu tenho eu fico imaginando, né, assim, Paulo, né, porque ele foi ensinado, né, ele foi um judeu ali que zeloso, né, então ele tinha uma visão muito criteriosa para cumprir todo o Antigo Testamento, né, e aí ele mudou radicalmente, né, então, como se fosse de dois testamentos, né, eu acho que Paulo, ele está ali no meio ali do que é mudar ou interpretar ou entender melhor, né? O Novo e o Antigo Testamento e, na verdade, não anular um ou, enfim, mas compreender, né? E mesmo eu fico assim imaginando, Bruno, porque hoje a gente tem acesso a muitas informações, a gente tem muitos conteúdos, você dá uma glugada aí, você tem N informações, mas naquele momento, naquele período não se tinha, né? Mesmo depois da morte de Jesus Cristo, que é o que você está falando, que é depois do Antigo Testamento, né? As pessoas ainda tinham dificuldade de interpretar ou conhecer as Escrituras ou os Pentateucos, né? Como você mencionou. E ainda hoje nós temos, né? Todos nós ainda temos dúvidas, ainda não entendemos, mas imaginar isso, esse período que eles viveram ali naquele momento, que fala que quando Cristo ressuscitou, a terra tremeu, o céu ficou escuro, então milagres foram acontecendo e diante dos olhos dele Cristo subiu, né? E assim, é difícil às vezes para a gente entender, o que eu queria entender, queria a sua opinião, né, ou a tua visão, de como que a gente pode... Hoje a gente não tem todas as informações daquele período, daquele momento. Hoje a gente tem muito mais informações do que eles. Mas mesmo assim eles se perderam de ver tantas coisas diante dos olhos deles, né? Mas hoje você vê que ainda há essa grande confusão, que pessoas pegam o Antigo Testamento e quer aplicar no Novo e o Novo no Antigo e vira uma bagunça e não fica uma coisa genuína, né? Assim, na sua opinião, como que a gente pode não se perder diante desse monte de informações? Foi Sim. claro? Eu Não, posso acho complementar? que eu entendi. Se eu não entendi, daí você me ajuda Tem algumas pessoas que falam, né, ficam com medo, intimidadas com o volume da Bíblia e ficam falando, não, acho que é difícil compreender, será que como que eu começo? Ou tem um monte de contradições, ou são deuses diferentes, enfim, né, usam vários argumentos. Mas eu acredito que o quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente vai sanando as nossas dúvidas, mais a gente vai encaixando as ideias, mais a gente vai tirando essa nuvem de nebulosa, de não entender uma coisa direito, tal. Então, eu acho que o antídoto para essa multidão de informações, de dados, é a própria leitura das Escrituras Sagradas. Quanto mais a gente lê as Escrituras, mais a gente vai formando, consolidando os conceitos, mais a gente vai visualizando as coisas que vão acontecendo, mais a gente vai organizando as ideias, e coisas extras que a gente vai lendo de outros materiais a gente vai encaixando também.
Então, assim, o meu conselho é, se você priorizar a leitura de alguma coisa diante de tantas coisas que tem, priorize a leitura das Escrituras. Às vezes a gente fala, mas é muito grande e tal, mas você já parou para pensar que as mesmas pessoas que falam que a Bíblia é muito grande são as mesmas pessoas que gastam horas a fio assistindo Netflix, são as mesmas pessoas que arrumam um monte de horas para talvez ler revistas, para ficar no WhatsApp, para ficar no Facebook, e a Bíblia é a mensagem de Deus revelada para transformar a humanidade, para nos salvar por meio de Cristo. E Deus encapsulou essa mensagem de salvação nas Escrituras. Então, que o quanto antes a gente corra para elas, para poder entendê-las, para poder admirá-las, para apreciá-las, né, para praticá-las. Então, enfim, eu não sei se ajuda no que você falou, mas Paulo tinha assim ele deve ter sofrido muito, porque como fariseu, o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, as regras que ele praticava, ele passou por uma revolução quando ele viu Cristo ressurreto. Tudo, como ele diz, tudo que ele aprendeu, tudo que ele era, virou esterco diante da glória de Cristo. E eu acho que é mais ou menos assim que a gente deveria pensar também nesse mundo moderno. Tudo que tem aí de informação, tudo que a gente às vezes perde tanto tempo na nossa vida, é esterco perto do Cristo ressurreto. Então é ele que a gente deveria priorizar cada dia dos nossos dias, da nossa vida. Então, enfim, falei demais, gente. Não sei se ajudou um pouquinho, André. Obrigado, gente, pela participação de cada um, viu? É muito especial esse tempo aqui, toda quarta-feira, para a gente estar junto, a gente aprender mais as Escrituras. E conto com a sua presença no próximo encontro, quarta-feira, quando a gente encerra essa série Descobrindo, Explorando a Bíblia. Tá bom? Obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigado, Brunão. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigada, Bruno. Obrigada. Boa Então, noite. Marcelo.